Começando mais um vídeo aqui no canal e eu quero que você se atente para esse comentário. Sim, a Bíblia é machista, homofóbica, favorece o patriarcado, defende escravidão, assassinato e etc. É justamente por isso que temos séculos de debates teológicos onde os cristãos mais extremistas e defensores da sola escritura insistem em não ver o óbvio. A Bíblia está repleta de violação de princípios éticos como não violência gratuita, justiça igualitária, liberdade individual e etc. E isso é fato, e só fazer uma análise exegética e crítica, história comparada no Oriente Próximo, crítica literária e ética filosófica moderna. Exemplo: genocídios e ordem de extermínio. E aqui ele vai dar exemplos de alguns textos. Outro exemplo: estupro implícito e crucificação da mulher. Outro exemplo de textos. Condenação eterna. Os exemplos, e dando a entender que a fé judaica sobre essa punição divina judaica cristã veio do zoratrismo. Bom, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje no vídeo. A gente vai tentar fazer um argumento de alguma forma geral, porque se a gente fosse responder, a gente teria que fazer uma live inteira para responder cada texto, fazer cada crítica textual. Mas o primeiro argumento que a gente pode levantar aqui é que, por exemplo, a Bíblia ela não defende a escravidão. A Bíblia, historiadores, e isso está na história, já foi explicado e já foi refutado, dando a entender que a escravidão da época bíblica é uma escravidão diferente da escravidão que a gente conhece. Ali os servos, eles não eram torturados, eles não eram maltratados. Pelo contrário, eles viviam bem, eles tinham uma boa vida financeira e eles tinham muito mais condições, por exemplo, do que os pobres da época que não eram escravos. Mas claro que em outros textos a Bíblia vai falar sobre essa escravidão extremista e vai não concordar com esse tipo de atitude. A Bíblia também não é machista. A gente tem vários textos, como Efésios capítulo 5, que vai falar que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. A gente vai ver a mulher virtuosa de Provérbios e vai quebrar alguns dogmas até de próprios protestantes, próprios cristãos que dizem que a mulher não deve trabalhar, mas ali em Provérbios a gente vai ver uma mulher que trabalha, uma mulher que não fica apenas no lar, mas ela sai para trabalhar fora do lar. E essa mulher é chamada de mulher virtuosa. A gente tem vários textos que vai dar a entender a moral bíblica e os ateus eles acabam usando de textos que aparentemente parecem contraditórios para tentar refutar essa ideia de um Deus moral, de um Deus bom, de um Deus misericordioso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Não tem como a gente pegar tudo que foi dito aqui, como por exemplo o exemplo de estupro implícito em Zacarias 14 e Números capítulo 31, mas o que eu posso dizer é que esse texto ele foi feito uma má crítica textual, uma má crítica exegética do texto, porque igual quando em Números fala para poupar as mulheres virgens, a gente vê no contexto que os israelitas eles estão ali em guerra com o povo, porque eles acabaram se envolvendo com mulheres estrangeiras através do falso ensino de Balaão. E por se envolver com essas mulheres estrangeiras, eles deviam descontaminar tudo aquilo que acabou o povo de Israel se relacionando com esse povo ímpio. E aí Moisés fala para que as mulheres virgens sejam poupadas, não porque as mulheres virgens ali são poupadas para que eles pudessem ter relacionamento, porque eles estão exatamente em guerra com o povo exatamente por causa de ter relações com essas mulheres, mas pelo contrário, porque como essas mulheres não tiveram relações com o povo de Israel, Moisés não viu necessidade de matar elas, porque elas não contaminaram o povo de Israel. Mas veja só, isso também não foi uma decisão de Deus, isso foi uma decisão do próprio Moisés. Mas não tem como a gente fazer a crítica textual do texto aqui, porque, como eu disse, daria um vídeo muito grande. A gente vai pegar aqui o quadro geral e tentar argumentar dentro desse quadro geral aquilo que foi dito aqui nesse comentário. Bom, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Wesley Gobato e eu sou estudante de teologia e fiz esse canal para você aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da palavra de Deus, se você também gosta de teologia, então se inscreva no canal, ative o sininho e eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar curtindo esse vídeo e deixando os comentários, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Desde já eu te agradeço e espero que eu possa contar com a tua ajuda. Bom, eu preparei um documento aqui para
construir todo o meu argumento dentro desse comentário. Então vamos lá. O primeiro tópico que eu quero falar é sobre a maldade dos cananeus e os outros povos. Eles acabam atacando muito, dizendo que Deus é por pedir para matar outros povos, exterminar outros povos. Deus é mau, Deus é ruim, ele não é bondoso por causa disso. Mas veja só, o que a gente precisa parar para pensar é estudar historicamente esses povos que Deus pediu para Israel combater eles. E a gente vai ter um entendimento muito grande que esses povos praticavam coisas terríveis. Então, por exemplo, os cananeus, por exemplo, eles praticavam sacrifício humano. Eles viviam todo tipo de imoralidade sexual. E dentro dessa imoralidade sexual, eles viviam prostituição e estupros. E não que o povo estrupava mulheres porque eles não tinham moralidade. Não, isso era um ritual que acontecia. E existem outras práticas que são práticas horríveis, como povos que rejeitavam viúvas. Existiam povos que faziam coisas terríveis, como exterminar crianças. Por exemplo, se o pai ele não aceitasse o filho que ele teve ali, ele podia ter a oportunidade de matar esse filho. E adivinha quem mais morria? Eram meninas. Por quê? Porque essas meninas eram negadas, porque na época, na cultura, a gente vai ver os homens querendo ter filho homens. E a Bíblia vai trazer textos ali que mostram a importância de uma criança desde o ventre da mãe, então, tanto quanto quando ela já nasceu. Então a gente vê ali a Bíblia indo contra essas práticas. E quando a gente olha para esse povo que Israel combateu, não era um povo inocente, não era um povo que não fazia nada de mal, eles estavam ali. Não, era um povo totalmente perverso e um povo mau. Mas isso, as pessoas elas esquecem, elas deixam de falar esse ponto. Por quê? Porque elas preferem julgar um Deus mau, um Deus bíblico ruim, mas não estudam os povos que foram combatidos ali na época, que eram povos totalmente perversos, com sacrifício humano, com sacrifício de crianças, com mortes de mulheres, estupros, imoralidades sexuais e tudo de horrível que a gente tem. A gente tem outros exemplos, como foi o dilúvio, Sodoma e Gomorra e Nínive. Lugares também que ali eram lugares terríveis que praticavam todo tipo de maldade. E o que Deus fez? Deus, ele como Sodoma e Gomorra e ali no dilúvio, ele exterminou esse povo por causa da maldade. E isso é justiça, e não que Deus é mau. Então, existe uma contradição aqui ateísta quando você diz, peraí, Deus ele não acaba com todo mal. Ele devia acabar com o mal. Mas existe uma contradição quando você olha Deus acabando com o mal e dizendo que ele é justo. Então, ou seja, o ateu ele não sabe o que ele quer. Ele quer que Deus acabe com o mal, ou ele quer que Deus deixe o mal acontecer? Por quê? Se Deus acabar com o mal, ele vai criticar Deus. Se Deus deixa o mal acontecer, ele vai criticar Deus. O ateu ele não sabe o que ele quer e entra em contradição. Então quando Deus aqui extermina povos totalmente perversos, maus, ele acaba julgando Deus como se Deus fosse um ser ruim, mesquinho e que vai totalmente contra a moralidade que ele mesmo colocou na humanidade. Mas isso não é uma verdade. Então vamos ver aqui, de maneira seletiva, Deus destruiu os pecadores em muitas ocasiões. Quando a terra ficou cheia de violência nos dias de Noé, Deus trouxe um dilúvio que eliminou todas as pessoas, com exceção de uma família, a de Noé. Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra quando os pecados de seus habitantes se tornaram muito graves. Ele decretou a destruição da capital da Síria, Nínive, cidade de derramamento de sangue. Por fim, ele acabou poupando quando seus habitantes se arrependeram de sua conduta errada. Quanto aos cananeus, Deus destruiu para proteger Israel, a nação de onde viria o futuro do Messias. E aqui a gente entra num ponto, a chance de arrependimento. Então o Senhor lhe disse, saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Depois de tudo, sairão com muitos bens. Vocês, porém, irão em paz e seus antepassados serão sepultados em boa velhice. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá quando a maldade dos amoreus ainda não atingiu a medida completa. Gênesis capítulo 15, do versículo 13 ao 16. Aqui a gente vê Deus dando 400 anos de chance para o povo cananeu se arrepender dos seus pecados e da sua perversidade e da sua maldade.
Deus, antes de decretar um juízo, ele antes dá a chance de arrependimento. E isso que a gente muitas vezes fecha os olhos, que os ateus fecham os olhos para ver. A gente tem o caso de Nínive. Aqui foi lido, Nínive, pelo contrário, eles foram poupados. Por quê? Porque eles se arrependeram do pecado deles. Se os cananeus e os outros povos que a gente tem relatos que foram ali, que foram combatidos pelo povo de Israel, se eles se arrependessem, Deus ele não ia trazer juízo para aquele povo. Mas aquele povo, ele não se arrependeu. E por isso que houve juízo. Aqui, um grande exemplo. O povo cananeu teve 400 anos de chance para se arrepender da sua perversidade, da sua maldade, e não se arrependeram. E lembrando que Deus trazia juízo até para o próprio povo de Israel, que era o povo dele. Então, não existe patriarcado, não existe Deus deixa Israel fazer o que quer e o outro povo Deus extermina. Não, pelo contrário, Deus traz juízo para aqueles que cometem injustiça. E aqui é mais uma demonstração dessa justiça, desse juízo de Deus, dando primeiramente sempre a chance de arrependimento, mas o povo não se arrepende e acaba sofrendo com a justiça e o juízo de Deus. E lembrando, você pede para Deus acabar com todo mal, e quando ele acaba com todo mal, trazendo o juízo dele, você julga ele sendo mal, ou seja, você está caindo em contradição. Mas claro, os ateus eles podem usar, mas a gente está falando aqui de extermínios, a gente está falando de matar mulheres e crianças, e não apenas os exércitos, e não apenas o povo que realmente praticava a maldade, mas o que as crianças tinham a ver. E aí a gente pode usar o argumento da hipérbole. A hipérbole, são o quê? É um exagero textual, é um exagero dentro da frase. Então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de hipérbole dentro da Bíblia. Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. Deuteronômio 1:9, versículo 1. Veja, você acha que aqui essas cidades têm muros que vão até o céu? Isso é um exagero textual. Tornou-se tão grande como o exército de Deus. 1 Crônicas 12:22. Novamente, um exagero textual. Colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves dos céus, onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Deuteronômio 2:38. Novamente, um exagero textual. Então, quando a gente pega textos como, por exemplo, o texto mais usado pelos ateus, que é 1 Samuel, capítulo 15, a gente pode ver aqui e entender que existe uma hipérbole do profeta. Olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, o profeta está falando o que Deus disse, revelou para ele. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem o Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Por que a gente pode entender que isso pode sim ser uma hipérbole? Uma hipérbole. Por quê? Olha só a prova. Davi e seus soldados atacavam os Jerhuítas, os Jersitas e os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que estende de Sur até o Egito. 1 Samuel 27:8. Alguns textos depois, a gente vê novamente os Amalequitas. Mas espera aí, eles não foram exterminados aqui? Como que os amalequitas estão vivos? Então a gente entende a hipérbole do texto, a hipérbole do profeta. Aqui, provavelmente, o povo de Israel atacou os povos que estavam ali tentando contra Israel. Então, existia, na história, a gente vai ver que existia bases militares, eles atacaram essa base militares, mas ali quando mulheres, quando crianças vão vendo que eles estavam perdendo a guerra, eles largavam e iam embora da cidade. Por quê? Porque eles não iam ficar ali para ser mortos. Claro, mas talvez você vai entender. Não, isso daí é mentira. Aí a gente já está indo numa crítica textual totalmente contrária daquilo que o texto diz, porque o texto é aquilo que ele diz mesmo. Beleza, você pode ter esse tipo de interpretação. Então, por exemplo, a gente vai pegar o dilúvio. Será que crianças morreram ali? Eu creio que sim, provavelmente que sim. Deus é mau por matar essas crianças? Deus é mau por matar essas crianças que estão más? Olha onde entra a contradição.
Porque as próprias pessoas que dizem que Deus é má por matar crianças recém-nascidas é as mesmas que apoiam o aborto, por exemplo. Por quê? Porque as crianças que vão ser mortas dentro do ventre, elas têm que ser mortas porque elas vão ter um futuro ruim. Elas vão ali nascer sem pai, vai ser abandonado pela mãe, ou vai nascer em um lugar, em um ambiente onde não dá estrutura, a melhor estrutura possível para aquela criança. Então, ela deve ser morta. A vida dela deve ser encerrada já ali no ventre. Mas essas mesmas pessoas vão argumentar que Deus é ruim por matar crianças. Mas quando você olha o contexto, né, do que está acontecendo aqui, quando você olha o contexto dos povos que estão sendo combatidos pelo povo de Israel, são povos perversos que praticam maldade e que são totalmente imorais em todos os sentidos, fazendo sacrifícios humanos, matando crianças, negando e rejeitando crianças que nascem. Quando Deus traz o seu juízo, como no dilúvio, por exemplo, você que defende o aborto, você não tinha que ter a visão que isso é melhor para aquelas crianças? Eu não estou falando que eu concordo com isso, tá? Eu não estou falando que eu concordo com o aborto. Eu estou usando o ponto que eles usam para contradizer eles. E quando eu olho, por exemplo, para o dilúvio, será que era melhor essas crianças continuarem ali naquela perversidade, crescer e se tornarem pessoas más e sofrer com o juízo de Deus? Ou será que era melhor essas crianças ali talvez ter agora a oportunidade de serem salvas, porque ainda elas não tinham habilidade cognitiva para entender a maldade que existia no coração delas e no povo delas? Veja, a gente tenta colocar Deus no nosso próprio padrão, mas Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Mas a gente não encontra provas concluentes que Deus matava, assassinava crianças. Isso é, mais uma vez, uma crítica textual um pouco exagerada, tentando tirar leite de pedra. E aí a gente vai para o zoratrismo, né? O grande argumento que ele usou ali. Que o zoratrismo, o judaísmo e o cristianismo vêm do zoratrismo. Então, por exemplo, a ressurreição, o inferno, tudo isso vem do zoratrismo. A nossa religião é um plágio. Mas vamos entender uma coisa. Israel é mais antigo que o zoratrismo. Você dizer que o zoratrismo é mais antigo que o judaísmo, beleza. Tem provas para isso, porque o judaísmo foi fundado ali em certo tempo, o zoratrismo veio antes. Ok. Mas isso não quer dizer que o povo de Israel não existia. O povo de Israel existia e não existia como religião organizada, que emergiu mais tarde, com relatos bíblicos indicando que o código de leis e práticas religiosas foram dados a Moisés no Monte Sinai. Mas olha só, foi dado por Moisés, o judaísmo veio das práticas religiosas que foram dadas a Moisés no Monte Sinai. Na gramática histórica, os textos do Antigo Testamento começaram a serem escritos antes do zoratrismo. O judaísmo pode ser fundado de uma forma organizada depois, mas os textos que levaram ao judaísmo foram escritos antes. Olha para você ver, o Antigo Testamento começou a ser escrito em 1200 a.C., já o zoratrismo teve início em 597 a.C. Mas a gente pode ir para outra ideia, que é a ideia que os ateus vão usar. Né? Que a gente pode, para se pegar na ideia do judaísmo e do cristianismo como plágio do zoratrismo, nós temos que se apegar à ideia de uma teologia liberal. Ou seja, a gente tem que abandonar historicamente aquilo que a gente tem e pegar a uma ideia de teologia liberal. E o que essa teologia liberal vai fazer? Né? Que os escritos do Antigo Testamento não foram escritos onde eles dizem que foram escritos, eles foram escritos após o cativeiro babilônico. Porque aí sim você prova que os textos escritos do Antigo Testamento vieram depois do zoratrismo. Aí você consegue provar. Só que aí você tem que adotar essa teologia liberal. Mas aí existe aqui um argumento que a gente pode usar. Por que fazemos críticas usando teologia liberal para o Antigo Testamento, mas não para os escritos do zoratrismo? Por que a gente não pega a mesma crítica textual e faz para o zoratrismo essa crítica? Por que apenas para o judaísmo? Por que apenas para o cristianismo?
Por quê? Da mesma forma que os escritos do Antigo Testamento não podem ser do tempo que dizem ser, o do zoroastrismo também. Não, mas você não vê ninguém fazendo isso. Por quê? Porque eles querem apontar que o cristianismo e o judaísmo é um plágio. Mas olha só o que Bart Ehrman, né, o grande aí crítico textual da Bíblia que os ateus amam, olha só o que ele vai falar aqui no blog dele, nessa parte. Acontece que, na verdade, não sabemos muito sobre o zoroastrismo durante o período em que estamos interessados, digamos, 200 antes e depois de 200 anos depois de Cristo. Isso ocorre porque temos péssimas fontes de informação. Descobri isso pela primeira vez lendo uma das discussões mais eruditas sobre a vida após a morte nas tradições judaicas e cristãs do historiador holandês Jan Bremer. Bremer aponta que no manuscrito mais antigo dos textos zoroastrianos, em questão, os Avestas, data de 1288 d.C. e todos os manuscritos sobreviventes parecem remontar a uma cópia produzida do século 9 ou 10. Como a tradição zoroastriana estava viva e em constante mudança ao longo do tempo, não há garantia de que os ensinamentos dos manuscritos avésticos posteriores sejam antigos. Além disso, há apenas uma referência em todas as formas mais antigas dos escritos avéticos, às glórias de uma vida posterior. E essa referência nada diz sobre um futuro dia de julgamento, como no pensamento apocalíptico judaico. Bart Ehrman. Ou seja, segundo Bart Ehrman, o zoroastrismo foi sendo desenvolvido durante o tempo. Já no judaísmo, já temos provas antigas de suas crenças, e a gente não precisa usar apenas a Bíblia, mas provas históricas, como o texto do Mar Morto. Qual é o conteúdo com mais confiabilidade? O zoroastrismo ou os escritos antigos judaicos do povo de Israel? Isso aqui não é eu falando, é Bart Ehrman. Não é eu falando, é Bart Ehrman. Ou seja, o zoroastrismo ele vem no século VI. Os escritos de Moisés, segundo a tradição judaica, vêm muito antes, 1200 anos antes de Cristo. Você tem que adotar uma teologia liberal para tentar refutar isso, e mesmo dentro da teologia liberal, Bart Ehrman vai dizer que nós não temos provas concluentes sobre isso e que os escritos vieram depois. E que a religião foi desenvolvida. Ela não se iniciou de uma forma. Não, ela se iniciou, o zoroastrismo ali se iniciou no século VI a.C., mas ela foi sendo desenvolvida durante o tempo, até chegar nos seus escritos, nos seus dogmas, nas suas crenças, 1288 depois de Cristo. E aí, a gente vai ter textos que mencionam o inferno, o Sheol no Antigo Testamento, Jó, Salmos, Provérbios, Amós, Deuteronômio. E aí, vai da sua argumentação, mas não é o mesmo inferno do Novo Testamento. Ok, mas já aponta para uma condenação e um juízo pós a morte. Ou seja, será que o cristianismo se baseou no zoroastrismo ou será que baseou nos próprios textos já do Antigo Testamento, assim como a ressurreição e etc. Ou seja, você tentar usar o zoroastrismo para dizer que a religião judaica cristã é um plágio, bom, você vai cair aí em algo que já foi refutado. Até Bart Ehrman já disse que não tem como a gente se apegar a essa ideia. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você gostou e até a próxima.